Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal. Toda semana a gente conversa um pouquinho de psicologia por aqui. E essa semana eu vou falar sobre o transtorno da ansiedade generalizada, ou seja, a ansiedade patológica, quando deixa de ser uma coisa normal e começa a atrapalhar o cotidiano, a qualidade de vida das pessoas. Esse transtorno ele se caracteriza pela preocupação excessiva ou uma expectativa apreensiva sobre um fato cotidiano ou não. Normalmente vai ser sobre um fato cotidiano, que as outras pessoas, via de regra, não teriam grandes problemas para lidar, mas a pessoa que sofre do transtorno de ansiedade generalizada tem dificuldade para andar, dar seguimento com a vida, independente de qualquer coisa. Como a gente sabe, a ansiedade é uma reação normal do ser humano, em situações que vão tirá-lo da zona de conforto, tais como episódios que podem provocar medo, possibilidades que geram expectativa, entre tantas outras coisas. Contudo, quando a ansiedade passa a se tornar grande parte do tempo a cara do indivíduo, né, a forma como ele age é sempre ansiosa, deixa de ser algo comum corriqueiro e passa a se tornar uma doença, passa a se tornar preocupante. Alguns estudos tentaram provar que o transtorno da ansiedade generalizada tivesse ligado a fatores genéticos. Contudo, o que nós sabemos mais corretamente hoje é que o conjunto de fatores externos sejam a causa para o indivíduo apresentar o transtorno, a doença. Principalmente a dificuldade em controlar o estresse do dia a dia, o que acaba diminuindo a qualidade de vida da pessoa e aumentando as suas dificuldades. E esse estresse do dia a dia não é necessariamente uma coisa complicada de lidar, não é uma coisa muito difícil de resolver. Para quem tem o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, a expectativa de tomar o café da manhã na casa do pai, da mãe, da família, ou de encontrar o restaurante onde ele toma aquele cafezinho cheio todo dia de manhã, já causa um efeito negativo demais para uma coisa que seria extremamente comum. Estudos também mostram que mais do que o dobro dos casos de transtorno de ansiedade generalizada ocorre em mulheres. Isso se deve provavelmente por uma combinação de fatores, como mudanças hormonais e maior exposição dentro de situações de estresse que fazem com que ela tenha maior dificuldade de lidar com isso. Crianças que no passado sofreram abuso ou algum tipo de trauma, ou até mesmo testemunharam eventos traumáticos violentos, estão em maior risco de desenvolver o transtorno da ansiedade generalizada. Não na infância, mas em algum momento da vida adulta. Por fim, há uma condição crônica de saúde ou doença grave que pode gerar o transtorno de ansiedade generalizada. Né? Ou seja, uma pessoa que tem uma doença terminal ou tem medo de ter uma doença terminal vai ter muita preocupação com o futuro, vai ter muita preocupação com o tempo que lhe resta, e isso vai acabar tomando a mente da pessoa e fazendo com que ela fique ansiosa o tempo todo e não consiga lidar com a situação. Para poder diagnosticar o transtorno de ansiedade generalizada, o paciente precisa apresentar pelo menos 3 das características que eu vou falar para vocês agora e durante um período de pelo menos 6 meses consecutivos, que é o que vai diferenciar a pessoa com ansiedade normal da pessoa que tem ansiedade o tempo todo. Então, se apresentar por pelo menos 6 meses inquietude ou se sentir ativo demais, sensação de falta de energia, como se estivesse cansado o tempo todo, dificuldade de memorizar as coisas, né? A pessoa que não vai lembrar de coisas comuns e corriqueiras que acabaram de acontecer, alterações gastrointestinais ou digestivas, ficar cansado muito facilmente, insônia, irritabilidade, qualquer coisa deixa a pessoa nervosa, tensões musculares, perturbações do sono, dores de cabeça frequentes ou enxaqueca, sudorese, mesmo quando não está fazendo ou praticando esporte, náuseas, tremores ou dores musculares, tá bom? Por vezes, os indivíduos acometidos pelo transtorno da ansiedade generalizada demoram demais para procurar ajuda, pois eles confundem essas características que a gente citou aqui como sendo uma fase complicada da vida, alguma coisa que está acontecendo naquele momento, mas que vai passar, só que ele acaba não percebendo e não passa nunca.
Ou então, pessoas que passam por essas situações com enorme frequência e, ao invés de entenderem que podem ter um problema, acabam dizendo que isso faz parte da personalidade forte deles. A terapia, como de costume, é o melhor remédio para o tratamento e, em determinados casos muito graves, pode ser acompanhado do trabalho psiquiátrico e medicação. Se você enxergar em si mesmo 3 ou mais desses itens que nós conversamos por um período muito longo, que dure pelo menos 6 meses, é hora de procurar ajuda, tá bom? Vamos viver melhor, viver com qualidade, deixar a ansiedade de lado e curtir um pouco mais a vida para encontrar a felicidade. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Boa semana para todo mundo.